Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leikolam, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat, onde nós vamos estudar a porção semanal desta semana. A porção semanal desta semana é Hukat, só que são duas, Hukat e Balak. Interessante que Balak, ele foi, assim, digamos, sorteado, né, para ter uma porção com o seu nome. Muito interessante, mas a porção Balak, ela é muito interessante. O Eterno, ele disse as seguintes palavras para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat leKadishor. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar, para o guardar, para estudar a palavra em memória de mim. Você está no canal Perfeita Ordem. O meu nome é Gutenberg Moraes e nós vamos estudar duas porções agora. Vai ser bem rapidinho, tá? Porque as porções, elas são fatos históricos, não tem muita, digamos assim, coisas que sejam difíceis de interpretação. Tem algumas, nós vamos encontrar algumas curiosidades, como na própria porção Hukat. No comecinho, nós vamos trazer ela para os dias de hoje, né? E lá na porção Balak também. Então vamos para o texto da porção Hukat. Hukat, ela fica em Bamidbar, né, que é Números 19:1 a 22:1. A Haftarah dessa porção é Shoftim 11:1-33, e a Brit Hadashah é Yehuná, né, 3:1 a 36. Como é que a porção começa? Vayedavá Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor. Hablou Adonai a Moshe e a Aharon dizendo, Zot Huká HaTorá Asher Tzivá Adonai lemor, daber el Bnei Israel ve'ikhu eleicha para Adumá temimá asher eimba mu asher lo ala aleiha. Estes es Huk de la Torá, ordenou Adonai dizendo, havia a los Bnei Israel para que traigan uma novilha bermeja, sem falta nem defecto, e que nunca se lhe haya puesto ugo. Paramos aí. Lembre-se que Yeshua, né, ele, quando foi entrar em Jerusalém, ele montou um jumentinho que nunca foi colocado ninguém em cima. E o que nós podemos entender sobre isso, né? Essa novilha servia para purificar o templo, né? E lembremos que Yeshua, quando entra em Jerusalém, o que é que ele faz? Ele purifica o templo. É um dos primeiros atos dele assim que entra em Jerusalém. Ele purifica o templo. Mas vamos para a do deserto lá, a bezerra, né, ou a vaca vermelha. Hoje eles estão com o projeto de inaugurar o templo, né, agora ano 30 ou ano 33, que é o 120º jubileu de Israel. E há quem diga que eles já têm a vaca vermelha, que essa vaca é muito difícil, né? De tempos em tempos nasce uma vaca assim. Então eles já têm essa vaca para purificar o terceiro templo que vai ser construído para
receber o filho do iníquo, aquele que nasceu no 11 de setembro e está esperando o momento para aparecer. Mas o que é preciso acontecer para que ele apareça? Todas as agendas 20 e 30 têm que ser cumpridas. Ele não quer um mundo com problema, ele não quer um mundo com pessoas com problemas, né? Ele quer um mundo perfeito, ele quer criar esse mundo perfeito. Para isso eles estão, né? E as pessoas estão indo, você deve entender o que eu estou falando. E está diminuindo, né? O contingente. Então a vaca vermelha aqui servia para isso, né? E depois disso vem toda aquele ritual, aquela purificação, que se você quiser isso detalhadamente, né, você vai há 2 anos atrás e lê, escuta, né, as paraxás de 2 anos atrás, que elas são bem completas, em mais de hora aí, né, detalhando tudo e trazendo os pormenores da paraxá. Depois disso, né, nós temos a morte de Miriam. Miriam morre. E o que é que acontece quando Miriam morre? A água acaba. Há quem diga que Miriam tinha uma unção, né? Que era a água de Israel era devido a Miriam. Era como se fosse um crédito que Miriam carregava por ela ter seguido Moshe nas águas do Nilo. Então ela tinha isso. Isso é devido, né, à questão de Miriam morrer e as águas acabarem. E aí vem toda aquela contenda, né, das águas de Meribá. E aí é quando Moshe se irrita, digamos, pela primeira vez é citado isso. E aí, por conta disso, dele bater 2 vezes na água, ele fica fora. Ele fica fora de entrar na terra prometida. Só entra Caleb e Yehoshua. Mais para frente nós vamos ter a morte de Arão. No capítulo 20, no verso 24, né, o Eterno diz: Arão será añadido a su pueblo, porque ele não entrará em Heret, que yo he dado a los Bene Israel, puesto que ustedes se rebelaron contra lo que yo dije en la fuente de Meribá. Ou seja, o Arão levou aquela culpa também por conta da fonte de Meribá, né? Toma a Arão e a Elazar, su hijo, né? Trae-los al monte Or, remueve las vestiduras de Aarón y colóquelas en Elazar, su hijo. Aarón será reunido a su pueblo, él morirá allí. Moshe hizo como Adonai había ordenado, ellos subieron al monte Or antes de los ojos de toda la edad, ou seja, toda a congregação. Moshe removeu as vestiduras de Aarón e las colocó en Elazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre de la montaña. Entonces Moshe y Elazar descenderam de la montaña. Quando a congregação completa viu que Aarón estava muerto, le hicieron duelo a Aarón por 30 dias, toda a baita de Israel. Ou seja, eles choraram, né, por 30 dias a morte de Aarón. E acredita-se que eles, né, ficaram muito tristes com a morte de Aarón. E aí depois da morte de Aarón, né, começa as pequenas guerras, né, com Moshe à frente, né, vem Sihon, vem Og, antes dele vem outro camaradinha lá, né, que eu esqueci o nome aqui, deixa eu ver se eu lembro, está aqui, Meller,
povo de Moabe. E aí Moshe ele pede permissão para passar por Moabe, pede para passar por Sihon, e eles não dão, né, eles não dão permissão. E aí vem aquelas guerrinhas, né, pequenas, e o povo achava que ia derrotar Israel, mas não derrotava, né? E a Paraxá acaba, né, a Paraxá acaba com los Bene Israel partiram e acamparam em deixa eu ver, llanuras del Moave, nas montanhas de Moave, do outro lado do rio Jardém, frente a Jericó. Eles acampam na frente de Jericó, né? Assim, nome pagão. E isso termina a Paraxá Hukat, que fala de mandamentos fortes, o Hukat, que é Hukim, Huk, forte, né? Agora nós vamos para a porção, né, a Paraxá Balaque. Balaque, quem era Balaque? Balaque era um rei. A Paraxá fica aí, Midba 22, 2, 25, 9, né? A Haftará em Mica 5, 6 e 6, 8. E Brit Hadashah fica em Kefa Beit, 1 Pedro, né? 2, 1, 22. E eu vou ler o textozinho, né? Para que a gente encontre a palavra Balaque no comecinho da Paraxá. Sempre a Paraxá, sempre a primeira palavra, a segunda, está no comecinho a palavra, né? Nos primeiros versos. Vayera Balaque ben Tzipor et kol asher asa Israel. Ahora Balac, el hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amoritas. Moab tenía mucho temor del pueblo, porque habían tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido con terror e causa de los Bene Israel. Vamos lá. A Paraxá fala do rei Balaque, né, rei de Moab, e ele contrata um sacerdote chamado Bilã. Nas Bíblias pagãs, o nome dele é Balaão, chamam de Balaão, mas o nome dele em hebraico é Bilã, o nome verdadeiro é Bilã. E ele contrata Bilã para amaldiçoar Israel. Ele manda mensageiros, homens nobres, e Bilã diz assim, interessante é que Bilã, ele começa até bonzinho, parece que o cara realmente teme ao Eterno, mas no final ele faz coisas terríveis. Então os caras contratam e Bilã, peraí que eu vou, né? Deixa eu ver o que aqui o Eterno vai dizer. E o texto é bem confuso, porque o Eterno diz não vai, né? E aí depois o Eterno diz vai, na segunda vez que os homens chamam ele. E aí ele vai, quando chega no meio do caminho, o Melahim aparece, né, na frente da jumenta, e a jumenta por 3 vezes desvia do caminho, chega a machucar Bilã na parede, o pé dele, e depois se deita e Bilã bate nela 3 vezes, né, por conta disso. Aí ela diz, por que tu estás me batendo? Eu nunca fiz isso com você. Eu estou batendo porque isso. Ela disse, mas eu nunca fiz isso com você. Eu sempre fui fiel a você. Então por que você está me batendo? Aí ele disse, se eu tivesse uma faca, né, eu te mataria agora. Bilã disse para a jumenta. E ela disse, mas por quê? Aí é quando o Eterno abre os olhos de Bilã. E Bilã também vê o Melahim. E o Melahim disse para ele, olha, não bata na jumenta não. Estou parafraseando, tá? Porque ela te salvou 3 vezes. Se não fosse ela, eu tinha te matado. Aí, peraí, mas o Eterno não mandou ele ir? Será que o Eterno estava testando Bilã? Vou mandar ele ir para ver se ele vai. É aquela parábola que Yeshua fala assim, o pai mandou 2 filhos irem trabalhar. Um disse que ia e não foi.
e o outro disse que não ia e foi. Mais ou menos isso que o Eterno fez com Bilã, manda e depois, né? Aí depois que o anjo diz que por conta da jumenta ele não morreu, o anjo vai e permite, né? O Melahim vai e permite, agora vai com os homens, né? Porque o Eterno vai colocar palavras na tua boca. E quando ele chega lá, Balaque é aquele cara que sabe fazer o ritual, né? E Bilã é o cara que sabe falar. Então Balaque vai, faz os altares, coloca, né, o primeiro altar. Então são 7 altares, com cada um com um touro, né, e com bodes, com os sacrifícios, as ofertas queimadas. E Bilã diz assim: ó, fica aí que eu vou ali. Aí quando ele volta, começa a proferir bênção para Israel. Eu não vou contar se mesma coisa da outra paraxá passada. Se você quer detalhadamente essa paraxá, você vai 2 anos, 3 anos atrás e vê lá, ela está lá em hebraico. Eu estou falando em hebraico, eu estou traduzindo as palavras bem detalhadazinha. É cansativo? É, mas aprende, tá? Aqui a gente só está fazendo propaganda, né? Digamos que a partir deste ano é um resumo das paraxás completas que eu já fiz há anos atrás. Então, por 3 vezes, Balaque forma altares, né? E Bilã, toda vez que vem, ele vai e profere bênçãos. E na última, né, ele diz assim, Maire de tot mishkelotecha Adonai Tsevaô, né? Quão formosas são tuas tendas, né? Jacob, quão formosas são tuas tendas, ó Israel, né? E Balaque se irrita, né? Por conta disso, Bilã, eu te chamei aqui para você maldizer ao povo de Israel, você vai e bendiz, Bahur, né? Você profere berachaj, né? Bênçãos. E aí, Bilã, eu disse a você que eu só ia falar o que o Eterno mandasse eu falar. Mas, aí cada um vai para o seu lado, né? E Bilã não é contado, né? Não fala sobre isso, mas lá na frente, quando Israel está invadindo, já, se eu não me engano, no livro de Yehoshua, né, Josué, é contado que Bilã é morto e a forma por que Bilã morreu. Nessa informação, eles tiram essa conclusão. Com essa informação lá do livro de Josué, né, Yehoshua, eles tiram essa conclusão, que Bilã não conseguiu amaldiçoar, porque o Eterno não deixou, né, Bilã amaldiçoar o povo de Israel, mas Bilã chegou e disse assim: olha, quer destruir Israel? Coloca as tuas filhas, né, na estrada para seduzir os homens de Israel. E é isso que acontece, né? É isso que acontece. Eu não sei se o nome do cara é Zingui, né? Não lembro. Mas ele traz uma mulher para dentro do arraial de Israel. E ela não é nada mais nada menos do que a filha de Balaque. E Pinhas, movido pelo roar do Eterno, cheio do roar do Eterno, pega uma lança e crava os dois. E por conta desses pecados que Israel começa a cometer, as pessoas começam a praga dentro de Israel e as pessoas começam a morrer, né? mais da tribo de Shimon, se eu não me engano é da tribo de Shimon, né? Morrem muitos, 24 mil se eu não me engano, né? E Pinhas, né, cheio do roar do Eterno, pega uma lança e crava os dois, né? Os dois de uma vez só com a mesma lança. E aí a praga acaba. E por conta disso, a próxima paraxá tem o nome Pinhas, né? É dedicada a Pinhas por conta desse ato de como é que eu posso dizer, de zelo, né, pelas coisas do Eterno. Bom, essas foram as 2 porções desta semana. Como o ano é de 12 lunas, né, de 12 luas, a gente tem algumas porções que vai juntar, né, porque é menos um mês no calendário de Israel. Quando é ano de 13 lunas,
Aí as porções são todas separadas. Mas esse ano é um ano de 12 lunas, então as porções algumas são agarradas uma na outra. Eu acho que você já percebeu. Vamos recitar Birkat Kohanim e vamos terminar as duas paraxás de hoje. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, vihuneka, Yitzhar Adonai panav elecha, veyatzelecha, Shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Isso é o significado de Amém, né? Elohim é rei fiel. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, não importa. O Eterno continua sendo rei e fiel. Não é porque você está bem de vida, está próspero, ou porque você está passando necessidade. Seja qual for as circunstâncias, o Eterno continua sendo rei e fiel. E é assim que deve ser a nossa fé. Veditut et haimet, vehaimet teshaher et re. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o meu maior desejo, é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Sei que a religião prende você, né? Ela tem as artimanhas, né? É como se fosse um objeto de valor que você quer conquistar, né? E aí você se agarra a isso, e ela é cheia de presentes, de prazeres, né? De luxúrias, onde ela promete o céu, promete você muitas coisas, né? E faz você prometer também, e aí quando você promete você cai em pecado também, né? Porque fazer promessa é pecado, a gente já estudou sobre isso, tanto que Yeshua diz assim, não jureis, não jureis, né? E aí você está na religião aí dos homens, né? A religião de multifaces, que é o cristianismo, né? Ela é multifaces, né? Ela abrange, qualquer um pode dizer que é cristão, né? Qualquer um, né? Pratica aquilo, não tem nada a ver com o evangélico, mas é cristão, pratica aquilo, não tem nada a ver com o católico, não tem nada a ver, ou seja, Umbanda, Candomblé, todos eles espíritas, são todos cristãos, né? Não tem o que falar, né? Eles divergem em alguma coisa, mas em uma coisa eles concordam, no dízimo, que é os 3 pilares de Nirod: religião, dinheiro e poder. Se tirar um, o resto desaba. E Emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais uma porção semanal das Sagradas Escrituras, que é a Torá, aquela que foi ditada por Moshe e que o catolicismo não conseguiu adulterar. É por isso que ele tem tanta raiva de quem passa a Torá verbalmente, porque eles adulteraram a escrita, né? Mas os manuscritos hebraicos continuam perfeitinho, porque ele foi espalhado pelo mundo, né? E aí a mamãe romana não conseguiu manipular a Torá. Por isso que Yeshua diz assim, a Torá é santa e perfeita. Passa o céu e a terra, mas a Torá não passa, né? Ela permanece. E se você está dentro de uma religião e diz que a Torá é Velho Testamento e que está velho, enfadado e que não se deve fazer mais uso, e Yeshua disse assim, não se coloca remendo novo em pano velho, não se coloca vinho novo em odre velho, ou seja, eu não vim aqui para mudar nada, eu vim aqui para cumprir e ensinar vocês a cumprir também. Não quero catequizar ninguém, a gente vem aqui para estudar a Torá, né? Isso não é cristianismo, né? Aqui ninguém prega cristianismo, ninguém prega judaísmo, ninguém prega ou outra religião qualquer. A gente aqui fala da Torá, a palavra do Eterno, né? Na íntegra, sem mudar nada, né? Buscando, cavando, examinando como o Yeshua nos pediu, né? Nos advertiu, examine, né? Examinar não é só ler, é você ler o texto, procurar saber quando foi feito, para quem foi feito, o porquê de foi feito, né? Como era a cultura daquela época, a escrita ela recebia alguma influência da cultura, do local, da época. Isso é examinar, né? Saber os pormenores
das Escrituras Sagradas. Agora, se você não tem tempo, se você é demente, né? No grande dia você vai pagar o preço por sua demência, felizmente. Vai ficar fora do Olam Hazé ou do Olam Rabá. Você está no Olam Hazé e vai ficar fora do Olam Rabá, que é o mundo vindouro. O Malchut de Adonai. Shabbat Shalom a todos e até a próxima semana, se assim o Eterno nos permitir. Shalom!